Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe muito e a sua família também. Nós estamos nesta fé. Meus projetos de conquistas para 2013. Ano da pesca maravilhosa. Vamos para onde as águas são mais fundas, profundas. E estamos indo. Estamos clamando sem cessar. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Domingo, vamos nos aprofundar ainda mais. Nós vamos realizar o 5º jejum dos meus projetos. Olha que vitória. Para você aí, ó, que tem feito todos eles. Ó o plantio. Ó a boa colheita que você vai ter. Você que tem plantado em Deus já nesse início de ano. Você tem no teu espírito que você terá o melhor ano da tua vida. Sem dúvida. Porque quem planta sabe que vai colher. Tudo nessa vida pode passar. O céu, a terra, o que o Senhor fez, pode passar. Mas o que ele falou, não. E se ele falou que tudo que uma pessoa planta, ela colhe, isso é verdade. Quando uma pessoa planta em Deus, e a Bíblia diz, quem planta no Espírito colhe vida. Agora, quem planta na carne, colhe destruição. Quem deixou para lá, relaxou, desistiu, não pode esperar que esse será um bom ano. Mas quem tem plantado perseverantemente, tem convicção que terá o melhor ano da vida. Porque está plantando em Deus. Está plantando no Espírito. Então, domingo, 5º jejum. Nós vamos abrir às 9h e eu vou estar também na Celso Garcia 777 no Brás. E vamos dar início ao encerramento às 18h. E falando em plantar na carne, olha isso aqui. Jó 12, versículo 5. Quem está bem? Quem está bem? Já está abençoado, recebeu suas vitórias. Despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam. Na tradução Almeida Corrigida, diz, é na opinião do que está descansado, aquele que está pronto a tropeçar com os pés. Entendeu? Aqui, ó. Quem está bem despreza a desgraça. Você vai falar, mas é para eu considerar a desgraça? Não, não é para eu tomar posse dela, não é nada disso. Não é nada disso. É para ter o entendimento, eu estou bem, mas eu não vou deixar meus pés escorregarem, porque senão eu vou cair em desgraça. É isso que a Bíblia está falando. Eu estou bem. Mas se eu me distrair, tá aqui, ó. Se eu me distrair, se eu parar para descansar de Deus, eu vou escorregar. E os meus pés vão cair em desgraça. Eu vou cair em desgraça. Entendeu? Isso é muito sério. Eu sempre falo uma coisa. Mas isso aí você já deve ter ouvido muitas vezes. Que conquistar é bem mais fácil do que manter a conquista. Do que estabelecer a conquista. Eu conheço pessoas que, por terem um histórico de infidelidade com Deus, nunca conseguiram estabelecer uma vida de vitórias. Até tiveram vitórias, mas elas não ficam na mão. A pessoa até tem vitórias, ela até consegue, ela vive, ela atinge, só que aquilo não fica. Ela perde. Por que ela perde? Porque ela é infiel. Quando ela está bem,
Ela deixa o Senhor, ela para descansar de Deus. Ela abandona a fé. Esse ano, quantas pessoas que voltaram para os nossos templos e recomeçaram, vão ter um ano maravilhoso. Mas, em contrapartida, eu vi pessoas que vinham vencendo, tão abençoadas, já não entraram com a mesma força. Não priorizaram as coisas espirituais. Já pararam de plantar a boa semente. Bom, enquanto tiver para colher dos plantios anteriores, tudo bem. E quando acabar? Não está plantando mais. Vai ter para colher o quê? Essa aqui, ó, o que a Bíblia está falando. Desgraça. Quem está bem, despreza a desgraça. Quer dizer, isso nunca vai acontecer. Não, agora eu já conquistei, não tem como perder. Como assim? Sem a bênção de Deus, ninguém vai longe. Sem a bênção de Deus, não tem como você ir longe. Não tem. Agora eu estou bem. Não tem como eu perder isso aqui. Sem a bênção de Deus, você pode acreditar que pode ficar bem pior de quando você começou. Bem pior. Quando você começou estava difícil, pode ficar pior. E algumas pessoas não param para pensar. O diabo cega o entendimento. Por isso que a Bíblia diz, não se engane. Não se deixe enganar. Não se engane, não se deixe enganar. Não deixe o diabo te cegar. Não deixa, luta contra a mornidão, contra a frieza, contra a preguiça espiritual, o desânimo, luta. Porque se você não lutar e ela te vencer, você vai cair em desgraça. Algumas pessoas caíram em desgraça porque não vigiaram. Elas estavam bem. Aí a palavra vinha de despertamento, o senhor falava. Não é bem assim. Ora, não é bem assim. Busca, não é bem assim. Participa dos jejuns, venha buscar a Deus. Não é bem assim. Não acho que seja assim. Acho que não precisa disso tudo. Aí o tempo passa. Ó ela caindo em desgraça. Ó ela voltando para aquele lugar de dor e às vezes até pior, descendo um pouco mais. Ó. Quem está bem despreza a desgraça. O destino daqueles cujos pés escorregam. Se você escorrega na fé, a Bíblia diz que quem está em pé, cuide para que não caia. Se você escorrega na fé, se você não mantém seus pés firmes, você caminha para a desgraça. Você acaba caindo em desgraça, que é no sofrimento, na vergonha, na humilhação. E algumas pessoas já estão caminhando para a desgraça, algumas já estão na desgraça, porque tem um histórico de infidelidade, Confiaram mais na força do braço, priorizaram mais as conquistas do que o Senhor, priorizaram mais a bênção do que o abençoador. E as pessoas que fazem isso, elas caem em desgraça, a Bíblia está dizendo. Então, quando você está bem, a sua vigilância tem que estar muito maior. Tem que ser muito maior. Porque é ali que o diabo pode te enganar. Entendeu? É ali que ele pode te enganar. Quando você está em desespero, quando a pessoa está em desespero, ela busca a Deus com a força. Sabe o que as pessoas deveriam fazer sempre? Buscar a Deus sempre, como se estivessem sempre em desespero. Entendeu?
É impressionante quando a gente está num problema, como a gente busca a Deus com força. E sabe o que todo mundo devia fazer? Buscar a Deus com muita força, todas as vezes, como se estivessem em desespero. Jamais relaxar. Jamais. Entendeu? Porque senão alguma coisa vai acontecer para chamar a atenção. Deus vai usar de algum meio para chamar a atenção da pessoa. Talvez Deus tenha usado de algum problema, uma situação para chamar a tua atenção. E dizer, chega de ser infiel. Chega. Coloca um fim, um ponto final nesses altos e baixos. Para de viver na infidelidade. Se você disser assim, não, eu estou com Deus. Como muitas vezes eu ouço pessoas dizerem assim, não, eu estou bem com Deus. Ei, olha para as suas obras. A fé sem obras é morta. Olha para as suas obras. Se Deus não tem sido uma prioridade na sua vida, você não pode dizer que está bem com Deus. Se Deus não tem sido uma prioridade na sua vida, você não pode dizer que está bem com Ele. Isso é um engano. Então, em nome de Jesus, presta atenção nessa palavra. Quem está bem, despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. A pessoa está bem, ela começa a se distanciar, alguns, de Deus. E não se dão conta que estão caminhando para a desgraça. Estão escorregando já para a desgraça. Por isso que a Bíblia diz que aqui não é o nosso descanso. Está falando de algo espiritual. Aqui não é lugar de descansar espiritualmente. Aqui não é lugar de parar de orar, de buscar, de jejuar, de se aproximar de Deus. Se a tua vida espiritual fracassa, todo o resto vai fracassar. Tua família, tua casa, tua vida financeira, profissional, tudo vai fracassar. Se o espiritual vai bem, todo o resto vai caminhar bem. Entendeu? Então, como é que está a tua vida espiritual? Você tem uma história de fidelidade ou de infidelidade com Deus? Construa uma história de fidelidade. Porque de infidelidade o sofrimento que a pessoa atrai para a vida é muito grande. É muito grande. Sem Deus não dá. É o maior engano a pessoa achar que pode caminhar sem Deus, sem a bênção de Deus. É o maior engano. É uma loucura. É uma insensatez. Nós precisamos da bênção de Deus. É ela que faz a diferença na vida da gente. Sem ela nós não somos nada. É a bênção de Deus que faz a diferença. Não tem bom aqui não. Bom é Deus. E ai de nós, se a misericórdia dele não estiver sobre nós. Se volta para Deus se você está longe. Se você anda cambaleando, cuidado. Não despreza a desgraça não, fica atento. Porque se você não vigiar, os seus pés vão escorregar para lá. É o destino de quem se distrai. De Deus. E Deus certamente te ama e não quer que você fracasse. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Qual a importância para vocês em participar do propósito de fé dos meus projetos de conquista que é proposto pelo Ministério Mudança de Vida? Bom, é ter vitórias. A gente aqui nesse ministério só consegue vitórias. Nós somos de Curitiba, nós participamos do projeto de 2012, viemos no primeiro dia, viemos de Curitiba, chegamos aqui pela manhã cedo, saímos meia-noite de lá, chegamos aqui de manhã cedo, viemos para a igreja, pegamos o projeto e fizemos tudo direitinho conforme a bispa disse para fazer.
E só tivemos vitórias, vitórias em cima de vitórias. Eu queria fazer uma cirurgia plástica, a bispa sempre falava que era para a gente projetar os sonhos da gente, mesmo que fossem estéticos, e eu coloquei esse sonho, que eu tinha 28 anos. E eu não tinha condições financeiras, porque até então eu só queria, mas eu ainda não tinha feito nada por isso. E eu resolvi fazer, coloquei na mão de Deus, conforme a bispa me orientou. E quando chegou, nós fizemos isso em janeiro, e quando foi no dia 30 de julho, eu estava entrando às 7 horas da manhã na sala de cirurgia para realizar o meu sonho. Eu não tinha condições financeiras para fazer, eu ganhei uma parte da minha mãe, e a outra parte depois veio do meu esposo, porque eu disse para Deus que eu não tinha pedido uma coisa só, eu tinha pedido duas, então, e eu sabia que Ele tinha poder para me dar. E do nada veio esse dinheiro e meu marido me deu. E depois eu ainda faltava uma parte do dinheiro para fazer o pós-operatório. E aí, do nada, eu já estava preocupada, porque eu não sabia de onde eu ia tirar mais dinheiro, e apareceu uma cartinha lá em casa dizendo de um cartão que eu havia cancelado há alguns anos atrás, que eu tinha um dinheiro para receber. E quando eu fui ao banco para receber, era exatamente a quantia que eu precisava para o pós-operatório. Então, assim, eu fiquei 6 horas e meia numa sala de cirurgia, realizei o meu sonho, e hoje eu estou aqui para dizer para as mulheres que elas sonham em ter estética, em ter coisas materiais, ponham na mão de Deus, porque Deus tem poder para realizar. E quando você está respaldado por um ministério como Mudança de Vida, você vê mudança de vida na sua vida. É importante ressaltar alguns detalhes, que a senhora está em Curitiba, mas a senhora acompanha pela internet os cultos ao vivo, a senhora participa, assiste os cultos, a programação, ou seja, praticando, exercitando aquilo que a bispa tem ensinado, não é isso? Exatamente. A gente mora em Curitiba, acompanha o culto pela internet, inclusive Santa Ceia do Senhor a gente realiza pela internet, a gente tem lá o suco de uva que já foi consagrado só para isso, então a gente faz a Santa Ceia, faz tudo que a bispa nos ensina, a gente faz à distância. Então, gente, não tem desculpa. Você mora em São Paulo, mora em Fortaleza, mora no Rio de Janeiro, não importa. Se você tem fé, você vai buscar o seu milagre. E nós viemos buscar o nosso milagre. A gente busca todos os dias esse Deus maravilhoso pela internet. E Ele tem nos abençoado todos os dias da nossa vida. O ano de 2012, voaram alto como águias, foi um ano abençoado. E hoje, dia 20 de janeiro de 2013, ano da pesca maravilhosa, não ficaram de fora desse projeto, não é isso? De modo algum, de modo algum. Uma, porque a gente já sabe o que funciona. E o próprio Deus, Ele incentiva a gente a ter novos sonhos. E vão surgindo situações novas, vão aparecendo, não digo problemas, porque eu acho que é bem o que a bispa fala, você não tem que olhar para o problema, mas são situações que te levam a ter fé. Então, assim, a gente saímos meia-noite de Curitiba, pegamos o ônibus, chegamos aqui às 6 horas da manhã, estamos de mala e cuia aqui porque assistimos o culto, já estamos voltando para Curitiba nessa fé. E o legal disso é que a gente já sabe, a gente já nem começou ainda, hoje que foi dado a largada, né, do projeto, e a gente já tem um testemunho, porque nós temos uma situação de uma herança e uma casa que estava atrelada com o pessoal que morava nela e não saía, e a gente não conseguia vender para receber a parte da herança, e as coisas ontem nós tivemos a notícia que tudo se desenrolou, então quer dizer, já temos um testemunho de um projeto que a gente ia, em princípio, ia apresentar oficialmente hoje, mas como Deus sabe, né? Deus sabe tudo, então já fez o primeiro para nós. Deus antecipou a vitória. Com certeza, é só para dar aquela motivada para a gente buscar todos os objetivos que nós temos ali. E tem que ser isso mesmo. Se tem todas as áreas ali, você tem que projetar todas as áreas, tem que buscar, tem que se esmerar, fazer a sua parte. O fato de nós estarmos em Curitiba e o Ministério estar aqui não significa que a gente não possa fazer. Muito pelo contrário, eu acho que dá um pique até maior para a gente fazer, buscar, porque a gente veio de ônibus, mas Deus, Ele não precisa disso, né? Ele chega para a gente aonde a gente estiver. Então tem que buscar mesmo. E vai ser um ano da pesca maravilhosa. Já
estou vendo meus peixes enormes já na minha rede, com certeza. Bom, primeiro de tudo, tem que se frisar a questão espiritual, tá? A paz que a gente tem, a certeza de que a gente pode vencer todos os problemas, porque nós temos um Deus que não é só aquele Deus de misericórdia que outros lugares pregam, que é um Deus bondoso, mas que Ele dá aprovação e tudo, e um conformismo, né? Eu creio em Deus, mas, poxa, eu estou passando por isso porque Deus permitiu, porque é para eu aprender. Não é. Não existe essa história de provação. Nós passamos, Deus permite que a gente colha aquilo que a gente plantou. Se você não planta fé, você não pode colher o resultado da sua fé. Então é simples. Se você planta chuchu, você não vai poder colher abacaxi. Então, é lógico, se eu fico só num conformismo, é o conformismo que eu vou ter. Eu vou ter que me conformar com uma vidinha parada, com uma vidinha mais ou menos, que Deus faz umas coisas, outras não, e tudo naquela história do se Deus quiser. Essa coisa arrastada não existe mais na nossa vida. Tudo que a gente quer, a gente consegue, porque a gente tem um Deus que está vendo o nosso sacrifício, Ele vê a nossa disposição. Quer dizer, a pessoa pode até ficar em casa, mas ela fica em casa, conectada lá, acompanhando, para quem está de fora, que vai conseguir, é um agir de dentro. Então, assim, esse ministério é importante porque nos fez mudar essa visão, parar de ser conformista, parar de achar que tudo é porque Deus quis assim. Deus disse na palavra dele que ele veio para dar vida e vida com abundância. Isso é em todas as áreas, é área espiritual, área sentimental, área financeira. Nós estamos provando todas as áreas da nossa vida. Nós tivemos, cada vez que nós voltamos aqui para dar um testemunho, é uma área diferente. E isso é muito gostoso, porque a gente vê que tem gente que diz que é muito abençoada na vida financeira, mas tem uma família destruída. A gente não, a gente está conseguindo colocar tudo harmonizado, porque Deus está lá. É o Senhor Jesus quem está fazendo. E é uma promessa dele, mas ele disse que tudo era possível para o que crê. E crer não é, eu acredito de qualquer maneira. Crer é crer e porque crer é agir, entendeu? Então, acho que essa mudança para nós é a grande mudança. Foi a grande virada da nossa vida. Entender que não está no poder, não pode o Senhor orar para mim, pode a bispa orar, mas se eu não fizer nada, se eu não der o passo, Deus vai ficar esperando eu dar o passo. Ele está de braço aberto para mim, mas eu tenho que me chegar a Ele. Eu tenho que estender a minha mão também. Né? Então, essa mudança foi muito marcante na nossa vida. Começou do meio para o fim de 2011, quando nós começamos a conhecer esse ministério. Tivemos um 2012 infinitamente melhor que 2011 e já estamos tendo um 2013 melhor do que 2012. E 2013 mal começou. Então, o que eu posso dizer? É mudança de vida mesmo, é felicidade. É importante ressaltar que esse aprendizado, essa estrutura, esse espírito, aprenderam aqui. Sim, sem dúvida. A palavra firme que vem da bispa, mas que também vem dos outros pastores que estão na igreja, porque assim, muita gente pode dizer assim, mas isso só na minha cidade tem a igreja, mas é a bispa que... A bispa ensina, mas todos os pastores dessa igreja estão preparados para ensinar isso. Os membros também. Nós temos a pastora Aldenira, que sempre mantém contato conosco via e-mail, e ela está sempre nos incentivando, está sempre nos dando aquele suporte. Então, é uma rede. É uma rede. Graças a isso, nós já temos, aos poucos, tocado amigos, passado adiante, porque você entra nesse espírito e aí você consegue também levar isso adiante. É uma corrente. Então, se a pessoa vai dizer, não, mas é porque eu não posso ir na igreja que está a bispa. Mas a gente sabe que tem outra igreja, que tem outros templos de vocês, e tem gente preparada para isso. Mas é porque um dia eu vi na internet que foi o bispo que apresentou, que estava pregando, não era bispo. Não tem problema, porque é o espírito da igreja, é o corpo todo. Estão todos unidos, os membros têm essa fé, todo mundo tem essa fé. E aí fica mais fácil para você entender, praticar, ser amparado um pelo outro. Eu acho que a igreja de Cristo é isso, é essa comunhão. Então a gente tem o apoio de todo mundo e isso é muito gratificante. Feliz. Totalmente feliz. São dizimistas, ofertantes fiéis? Sempre. Essa é uma lei que não foi a bispa que inventou, nem os pastores da igreja. Está na Bíblia.
Quem não acredita, basta pegar a Bíblia e ler. Se é católico, não tem problema não. Na Bíblia dele também tá. Então, basta ler. Abençoada. Muito abençoada. Para lá de abençoada, como eu disse da outra vez. Para lá de abençoada. As senhoras retornam para Curitiba felizes, abençoadas e realizadas. Muito realizadas. E com a certeza de que a gente ainda vai voltar para cá e que esse ministério, com a graça de Deus, vai para Curitiba também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que o Senhor está chamando, despertando, movendo. O Senhor não quer que ela fracasse, o Senhor não quer que o mal a destrua. E o mal vai entrando devagar, com pequenas coisas, uma coisa que entra hoje, outra que entra amanhã. E a pessoa vai deixando passar hoje, vai deixando passar amanhã. Quando ela acorda, é tarde demais. Já está em desgraça. Que ela decida construir uma história de fidelidade, não de infidelidade. Que ela se aproxime do Senhor cada vez mais. Que ela vença o desânimo, a preguiça, a mornidão, o esfriamento, seja lá o que for. Seja lá o que for, que ela não se distraia, que ela não se envolva com a bênção, mas que ela se envolva com o Senhor, porque tudo nessa vida passa. Mas somente aquele que permanece no Senhor é que vai prevalecer. Ajuda ela a entender, Senhor, que não há inteligência em se distanciar do Senhor. Passa do teu sangue sobre ela e mova essa vida e traga ela para mais perto. Que ela tome a decisão hoje de se aproximar do Senhor cada vez mais. Abençoa todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos, e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que essas pessoas vivam os teus milagres e a tua glória, porque elas têm plantado no teu reino. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe, Senhor. A lei da semeadura é quanto mais plantamos, mais colhemos. Pessoas que têm sido abençoadas por esse programa, alimentadas por ele, mas que ainda não foram tocadas, movidas a se tornarem semeadoras dele, que passem, que tomem essa decisão e passem a semear, porque elas serão honradas, isso é bíblico. Visita todos agora. Onde esse programa estiver chegando, que vitórias estejam chegando também, entendimento, salvação, despertamento, para a glória do teu nome. Obrigada, Jesus, amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar hoje às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2013. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Fique firme nesse propósito. Venha buscar a Deus e construa uma história de vitórias. E tenha um ano maravilhoso, o melhor da sua vida. Porque realmente, quando nós buscamos a Deus, nós somos abençoados. A bênção nos acompanha. Conte conosco. E se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.